a mensagem do Evangelho e queremos que vocês entendam a mensagem do Evangelho para que vocês possam receber a salvação em Jesus Cristo. Eu quero compartilhar nessa manhã a mensagem do Evangelho dos Apóstolos, no capítulo 'Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu no caminho. Viu um etíope eunuco, importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entende tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, glória a Deus. E foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhe a justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: peço-te que me digas, a quem o profeta se refere? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo ele caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu podes, se creres de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Meus amados, percebam que este homem, ele tinha um desejo muito forte pelas coisas espirituais. Percebam que esse homem, ele cria em Deus. Haja vista que ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele participou da adoração e voltou meditando, creio eu, na palavra a qual foi ministrada ali no templo. Só que este homem, ele não estava conseguindo entender aquela palavra. Mas Deus, que tem um grande desejo de nos revelar as coisas espirituais, despertou a Filipe, deu uma ordem a Filipe, mandou que Filipe fosse em direção àquele homem e subisse no carro o qual aquele homem estava montado. Perceba que Deus já sabia que aquele homem, o eunuco, ele ia receber a Filipe de forma boa. Ele ia aceitar a ajuda de Filipe. Ele ia ficar alegre com a ajuda de Filipe. E quando Filipe chega perto daquele homem e pergunta se ele entendia, se ele estava entendendo o que ele estava lendo, aquele homem fala: como entenderei se alguém não me ensinar? Como entenderei se alguém não me explicar?
E aquele homem pede que Filipe suba no seu carro, e Filipe começa a explicar aquele texto, e aquele homem entende que o profeta Isaías estava falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, creio eu que Filipe explica para ele que aquela profecia a qual Isaías tinha profetizado se referia ao Cristo, se referia à morte de Cristo, a qual tinha acontecido há pouco tempo em Jerusalém. E creio eu que Filipe explica para aquele homem: olha, Jesus Cristo veio, ele foi levado ao matador, ele foi levado para a cruz, ele não abriu a boca, ele suportou a afronta, ele suportou a dor dos pregos enfiados em suas mãos, ele suportou a dor dos pregos fincados em seus pés, ele suportou a dor das chicotadas, ele não abriu a boca por amor a nós. E agora, o que nós precisamos fazer é crer nesse Jesus. É aceitar a Cristo, é aceitar aquele que nos substituiu na cruz do Calvário, aquele que morreu para nos justificar, para nos perdoar. Agora é aceitarmos a Ele como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Agora o que devemos fazer é nos render a Ele, é seguir o exemplo dele. Olha, eunuco, este homem, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele morreu para que nós também, como pecadores, venhamos morrer para o pecado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós venhamos viver em novidade de vida. E para que esse milagre do novo nascimento aconteça, para que esse milagre da libertação dos pecados aconteça, você precisa crer nele. Você precisa aceitar o projeto de salvação, o qual ele veio trazer. Você precisa, eunuco, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é pecador e aceitar a Cristo como o seu libertador dos pecados. E aceitar o sacrifício de Cristo como justiça lançada em sua conta. Eunuco, através do sacrifício deste homem que foi levado como ovelha ao matadouro, Deus te justifica, Deus te perdoa, Deus escreve uma nova história na sua vida. E diante da explicação de Filipe para aquele homem, ele entendeu e ele creu e ele desceu as águas batismais. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, eu quero chamar a nossa atenção para este fato. A gente está na igreja, fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma religião, isso não nos garante a salvação. Isso não quer dizer que nós entendemos plenamente as coisas espirituais. As coisas espirituais, para que nós venhamos entender, é necessário primeiro que a gente queira entender. Conforme nós vemos aqui o exemplo deste homem, ele queria entender o que ele estava lendo. E ele precisava de alguém mais experiente, alguém separado por Deus, para explicar a ele aquela palavra, para levar a ele o entendimento daquela palavra. E Deus enviou Filipe para explicar aquela palavra para aquele homem. E fica a reflexão para nós nessa manhã. O quanto nós temos buscado entender
as coisas espirituais, entender a vontade de Deus para nossas vidas? Será que nós temos se esforçado? Será que nós temos buscado aprender de homens fiéis a Deus? É necessário que nós venhamos a aprender. O aprendizado é muito importante. Sem o aprendizado, sem entendermos como fazer e o que fazer, não tem como nós fazermos. É preciso entendermos o que temos de fazer, como fazer, para que venhamos executar a obra a qual Deus tem para nossas vidas. Para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos aprender primeiro para depois fazer. E para servir a Deus não é diferente. E eu quero desafiar vocês que nos ouvem a buscar, a se dedicar, a aprender, a servir a Deus. Procure atrairmos a presença dele para nossas vidas, para recebermos a vida eterna ao lado de Deus. É necessário que a gente faça exatamente como Deus ensina na sua palavra, como Deus pede na sua palavra. Por isso é muito importante que a gente busque o conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas. É muito importante que a gente busque entender como Deus quer que a gente se porte na nossa trajetória aqui na terra. E nós estamos aqui nessa manhã como ministros do Evangelho para despertar em vocês o desejo pelo entendimento da vontade de Deus para vossas vidas. Nós temos sido ricamente abençoados pelo conhecimento da vontade de Deus, pelo entendimento das Escrituras. A palavra de Deus, ela é o nosso pão espiritual. Através da palavra, nós nos fortalecemos espiritualmente. Nós desfrutamos da comunhão de Deus. A nossa fé é edificada. Através da palavra, nós entendemos o que fazer e como fazer. E é algo maravilhoso. É algo extraordinário. Deus, ele nos criou para vivermos em obediência a Ele. E quando vivemos em obediência a Ele, nós somos pessoas felizes, pessoas completas. Quando nós não estamos obedecendo a Deus, falta algo dentro de nós. É por isso que muitas pessoas acabam com as suas vidas no álcool, nas drogas. É por isso que muitas pessoas procuram satisfazer um vazio que há dentro delas e não conseguem satisfazer, preencher esse vazio. Porque esse vazio, ele só pode ser preenchido com a obediência à palavra de Deus. É obedecendo a Deus, é vivendo os propósitos de Deus que nós preenchemos esse vazio. Portanto, eu quero convidar a vocês que nos ouvem nessa manhã a tomar uma posição. Nós estamos aqui como ministro do Evangelho e estamos aqui para oferecer para vocês a salvação em Jesus Cristo. Para receber a salvação em Jesus Cristo é tão somente reconhecer os nossos pecados, se arrepender dos pecados e crer no perdão dos pecados mediante o sacrifício de Cristo. E assim Deus perdoa os nossos pecados e Deus escreve uma nova história nas nossas vidas. Só depende de você, amado ouvinte da palavra de Deus. Se você decidir hoje a viver uma nova história, a viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, a dar lugar a Ele, a abrir o seu coração para Ele,
Ele vai transformar a sua vida. Só depende de você. A Bíblia diz, e Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário conhecer a verdade. É necessário entender a vontade de Deus para as suas vidas.